Olá! É muito bom estar com você, começando mais um programa nas Ondas da Evolução Pessoal. Eu sou Plínio de Souza. Hoje vamos falar sobre inteligência emocional, a importância de desenvolvermos inteligência emocional para os nossos relacionamentos, com a vida, com a gente mesmo, com as pessoas que a gente ama, com as pessoas que a gente trabalha, com as pessoas que a gente tem que conviver, né? Nós somos seres sociais, vivemos em grupos e na convivência o grande desafio se faz, né? Se relacionar de maneira eficiente, de modo a conseguir alcançar os seus objetivos e lidar também com as pessoas que buscam alcançar os seus, né? Lidar com as diferenças, buscar o consenso, colocar limites, respeitar o outro, fazer valer as suas necessidades, mas também respeitar as necessidades do outro, saber lidar com agressividade, saber lidar com desrespeito de uma maneira funcional, produtiva, né? Tudo isso são desafios que a vida nos coloca ainda nessa época, né? Nós somos aí os seres humanos que aprendem demais com a cultura e nós ainda não chegamos na cultura da paz para valer. A gente ainda não aprendeu com os nossos pais, com os professores, com o tempo histórico onde nascemos, ainda não aprendemos a resolver os conflitos de uma maneira eficiente de fato. Ainda não aprendemos a lidar de uma maneira eficiente, produtiva e pacífica com a agressividade alheia, com os desconfortos, com os problemas gerais que nós temos de relacionamento. Eu acho que vai chegar um momento, a gente está evoluindo nesse sentido, né? Se a gente for comparar com décadas atrás, com séculos atrás, nós temos menos violência hoje, sim, né? Nós temos aí pesquisas mostrando isso, que hoje morre-se menos violentamente do que se morria há séculos atrás. Para se ter uma ideia, na Idade Média, os nobres, a nobreza, os reis, os duques, os condes, enfim, rainhas, princesas, 25% da nobreza morria de maneira violenta, né? 25% morria de maneira violenta. Imagina a plebe, ou seja, a morte violenta por meios violentos era muito maior do que hoje. A gente vem evoluindo, né? Mas ainda temos bastante dificuldade, desafios, porque nós crescemos com uma comunicação muito violenta, né? Nós ouvimos frases, maneiras de se expressar violentas em casa, na escola. E o que é uma frase violenta? Quando você diz para alguém que fulano é tal coisa, você é, né, burro, você é chato, você é irresponsável, você é egoísta, menino, menina, você é isso, você é aquilo, de uma maneira forte, de uma maneira rígida, e a criança absorve essa violência, né? E a tendência é ela ficar muito reativa a críticas, ou seja, diante de críticas, feedbacks, é comum as pessoas já se sentirem sendo atacadas, então elas precisam revidar, ou elas paralisam, né, se submetem, também é uma maneira de sobreviver, muito animal, né? Atacar ou fingir de morto ou fugir, são aí as maneiras que o animal lida com os conflitos. Então é muito comum a gente, por ter sido muito atacado de uma maneira intensa, sem poder se defender enquanto crianças, a gente já se sentir muito mal diante de uma crítica, muito mal diante de um ataque de alguém. Quando a inteligência emocional, quando uma pessoa desenvolve, para valer uma boa inteligência emocional, ela absorve o ataque, né? Ela respira fundo e busca se comunicar de uma maneira eficiente, produtiva para a solução do problema, né? Uma dica muito bacana para lidar bem com feedbacks, lidar bem com relacionamentos, é você desenvolver melhoria na sua comunicação. Você pode ter uma comunicação mais específica, mais empática, mais clara, onde você diz claramente o que você pensa e você pergunta com perguntas claras para entender claramente o que se passa com o outro, quais são as necessidades do outro, o que ele está percebendo, o que ele busca. Isso por si só já abre muitas portas, facilita demais a comunicação
em situações de conflitos, porque muitas vezes o conflito se dá por falta de entendimento. Isso entre marido e mulher, irmão e irmã, trabalho, chefe, funcionário, colega de trabalho. As pessoas não entenderam muito bem o que o outro está dizendo, mas ela já está se produzindo tanta emoção desconfortável que ela já ataca, que ela já é ríspida, que ela já se magoa, sem compreender claramente o que o outro está dizendo. Então, algo fundamental, que faz toda a diferença, é desenvolver uma comunicação específica e um estado paciente, né? Um estado resiliente de presença durante a situação de conflito para facilitar a busca da real compreensão das coisas ali. Só a partir de uma real compreensão das coisas é possível se decidir o que fazer. Antes disso, é reação animal, né? É reação automática, lutar, fugir, paralisar. Não é humano, não é humanidade. O ser humano tem inteligência. Só que ele acaba não usando a inteligência porque ele tem uma resposta emocional burra. Uma resposta emocional intensa que eclode por conta de experiências passadas não resolvidas dentro dele. Ele tem muita raiva acumulada, muito medo acumulado, então ele já trava, já paralisa, ou já explode, ou já infla de ansiedade, né? Por conta de tanta emoção carregada. A pessoa que tem inteligência emocional e que usa isso bem na solução de conflitos, primeiro, ela não explode, ela não implode com carga emocional intensa. Ela respira, consegue despressurizar um pouco dessa carga e ela busca entender o que o outro está dizendo. Então, uma dica muito bacana é: faça perguntas. Está sendo atacado? Faça perguntas. Queira entender as necessidades do outro. O que o outro quer com aquilo? O que de fato ele está querendo te dizer? Você já direciona a sua energia para a compreensão da comunicação do outro. Tá? Então, na crítica, no feedback, faça perguntas. A pessoa que está criticando, ao perceber que você tem interesse real pelo que ela está te sentindo, pelo que ela está colocando, já é grande chance que ela já, por si só, já despressurize bastante também, que ela já amenize, porque ela já vai se sentir ouvida. Você vai passar uma mensagem para ela que é: eu me interesso por suas necessidades, eu me interesso pelo que você tem a dizer. E aí isso, por si só, já facilita pra caramba a comunicação. Né? Então, faça perguntas, queira entender. Demore um pouco entendendo, faça mais perguntas ainda. Aí você pode esperar e pensar um pouco a respeito. E aí, ao pensar a respeito, você vai decidir o que fazer. Se você vai pedir desculpas, vai reconhecer. Se você vai explicar algo que a pessoa não sabia e que vai fazer com que ela compreenda melhor e talvez mude de posicionamento. Né? Você vai talvez dizer que você precisa pensar um tempo, ou talvez você vai querer perguntar mais coisa ainda, ou talvez você vai dizer que você pensa de uma maneira diferente, né? Que você tem um ponto de vista diferente, papapá. Ou você vai dizer que você vai aprender com essa situação, vai buscar fazer diferente. Quer dizer, a partir da compreensão de fato, antes da compreensão de fato, você está tendo respostas automáticas, emocionais, cargas emocionais não inteligentes, mas sim reativas, que tem a ver com questões suas não resolvidas. Quer aprender, quer se desenvolver para uma comunicação bem mais eficiente em relacionamentos? Venha fazer uma formação em programação neurolinguística, o Practitioner em PNL. Começa em janeiro, turma nova. Você pode vir fazer uma introdução à PNL só para conhecer, se você quiser. Um final de semana intenso de transformação pessoal e melhoria em comunicação. E se quiser, você continua numa formação completa em programação neurolinguística. Então é um presentão que você dá a você mesmo aí para começar o ano com o pé direito, ou para alguém que você ama, né? Alguém da família, um filho, uma esposa, um marido. Dá um treinamento avançado em programação neurolinguística, certificado, um treinamento reconhecido mundialmente. Então, saiba mais ligando para 23615000. A Ápice Desenvolvimento Humano é uma das escolas de PNL mais consolidadas, mais respeitadas do Brasil. Referência aqui em São Paulo em qualidade técnica na sua formação. Liga para a gente, 23615000, 0 operadora 11 23615000. Você que é do interior, vem para São Paulo. Aproveite essa oportunidade de evoluir para valer em seu relacionamento e comunicação. E você pode vir também para atendimentos individuais, tá? A gente ainda está com
preço especial de virada de ano. Você que começar agora, nessa época, o seu processo, você tem preço especial, liga para a Ápice e você ainda vem para uma primeira sessão gratuita, conhecer a metodologia para valer. Então liga para nós no 2361-5000, 0 operadora 11 2361-5000. Então, eu falei agora há pouco de técnicas de comunicação, uma dica para você se comunicar melhor em situações de conflito, que é fazer perguntas. Agora, tem outros aspectos muito importantes também nessa questão, que são os acúmulos emocionais mesmo, né? Se você é uma pessoa que viveu emoções intensas na infância, isso provavelmente está em você até hoje, né? Porque a infância é uma fase muito constitutiva, é uma fase onde nós estamos ainda, digamos assim, nós somos um disco virgem e as gravações ali são gravadas com bastante espaço, né? Elas se tornam pilares da nossa constituição psíquica e emocional, da nossa personalidade. Então, uma pessoa que apanhou demais na infância pode se transformar numa pessoa insegura, medrosa, fisicamente falando, né? Pode se transformar numa pessoa agressiva, violenta também. Pode ser uma pessoa que precise fazer artes marciais, precise fazer luta para se sentir seguro, porque senão ele tem medo de apanhar, né? Muito comum a gente ver isso. Esses jovens violentos, agressivos, muitas vezes são, na verdade, lá no fundo, garotos que apanharam demais, seja em casa, na família ou na escola, porque eram muito magrinhos, menores, franzinos, enfim, apanharam, sofreram bullying e tal, se transformam em adultos armados, né? Que precisam estar bombados, precisam estar treinados, senão se sentem muito inseguros, com medo da violência, porque a violência está viva dentro deles. Então, um exemplo de algo que fica atuando, né? É muito comum também o homofóbico, a pessoa que tem ódio a homossexuais, ser uma pessoa com medo da sua própria sexualidade por conta de experiências infantis, né? Ou seja, experiências infantis de sensualidade, de sexualidade, às vezes acontece de garotos do mesmo sexo terem algumas experiências, né? E isso não significa que esse garoto será homossexual, de jeito nenhum, né? Mesmo porque ainda não chegou na época da explosão dos hormônios, né? Na puberdade. Então, antes disso, ainda quase não se diferencia tanto em odor, em cheiros, quanto em aparência física, o menino da menina, né? Então, experiências de sensualidade infantil não significam nada, né? E a região anal é uma região também erógena, como as outras regiões, né? Ali da área da sexualidade. Então, isso não tem nada a ver. O que define se uma pessoa é homossexual ou não é um interesse pela pessoa do mesmo sexo como um todo. É cheiro, é corpo, é paixão pela pessoa do mesmo sexo. Então, essa pessoa que cresce com um certo receio, com medo de ter uma tendência homossexual por conta daquelas experiências lá na infância, pode lutar contra esse medo, contra essa vergonha. Isso pode ficar como um trauma muito grande para ele. Pode lutar com isso odiando os homossexuais fora, né? Então, quando ela se resolve em relação a esses medos, quando ela entende que aquilo não determina nada, né? Quando ela entende que aquilo é normal, que outras crianças também vivenciaram aquilo, que não tem a ver com a sexualidade adulta ainda com aquelas experiências, nossa, ela alivia, relaxa, e o seu ódio de homossexuais diminui porque ela deixa de ter medo de ter tendência aos homossexuais. Então, é verdade, tá? Pelo menos do meu ponto de vista, em muitos casos que trabalhei, aquela pessoa que odeia homossexual, na verdade, no fundo, ser uma pessoa com medo de ser, com medo de ter tendências a. Por isso, a emoção fica intensa. Uma pessoa que é muito raivosa tem raivas acumuladas, uma pessoa que é muito medrosa tem medos acumulados. Um desequilíbrio emocional no presente tem a ver com causas, tá? Então, inteligência emocional também se desenvolve quando você resolve as suas causas. Quando você resolve dentro de você memórias ativas. Memórias ativas dentro de você te compõem. Não adianta achar que você não pensa nelas, que você enfiar para debaixo do tapete, mas eu não quero lembrar naquilo. Não adianta você achar que aquilo não te compõe, porque aquilo não está fora de você. Aquilo está dentro de você. Aquilo te constitui. Está armazenado em neurônios, está armazenado em
em emoções e em tensões corporais em você. Né? Então, uma pessoa que é muito explosiva, muitas vezes é alguém que engoliu muita raiva. Uma criança que engoliu muita raiva, um adolescente que engoliu muita raiva, que viveu muita violência em casa, seja física ou verbal, ou numa fase na escola, enfim. Então, o que acontece? Diante de qualquer situação, ele explode. Por quê? Um evento pequeno, ele não lida com esse evento pequeno, ele lida, ou seja, um evento pequeno dispara aquelas memórias dentro dele, e aí ele tem uma resposta gigante. Uma pessoa que é muito tímida, muito insegura, a mesma coisa. Né? Um evento pequeno, uma situação que fazem uma pergunta e ele não consegue responder, uma situação diante de uma pequena plateia onde ele precisa se expressar, ele tem um medo, uma insegurança gigante. Por quê? Porque inconscientemente, nesse momento, a mente dispara situações lá do passado, onde ele passou por bullying, excesso de crítica na frente dos outros, seja na escola, seja na família, com professores, enfim. Então, a pessoa não vê só essa situação aqui, essa plateia aqui de adultos. Ela vem à tona, né, aquela plateia nociva lá do passado de situações traumáticas. Então, ela trava, paralisa. Então, esses eventos não resolvidos dentro da pessoa fazem com que ela tenha respostas emocionais desequilibradas, desproporcionais. Como assim, Plínio de Souza, uma resposta emocional desproporcional? Ou seja, é um evento pequeno e a resposta emocional é gigante. A pessoa me olhou feio e eu fico com muita raiva. Né? A pessoa esqueceu de me cumprimentar e eu fico com muita tristeza, com muita depressão. Ou seja, eu já tenho esses acúmulos, eu já me senti não levado em consideração muito lá no passado, rejeitado, não amado. Então a pessoa esqueceu do meu aniversário e eu tenho uma tristeza gigantesca. Um evento pequeno, uma resposta emocional gigante, por conta de acúmulos de mágoa, tristeza, medo, raiva e outras emoções. Então não é à toa que algumas pessoas são raivosas. Se a pessoa diz que ela é explosiva ou que ela é tímida, é porque ela emite demais aquela emoção, muitas vezes. Ou seja, essa emoção está nela e ela tem lastro. O que é o lastro? São memórias, são causas não resolvidas. Resolver não é não pensar mais. Resolver é, quando você pensa naquilo, você dá risada até, aquilo tem paz, tem um lugar no seu coração, está ressignificado, você aprendeu com aquilo. Você pensa naquilo e tudo bem, né? Você não dói mais. Isso é solução. Se quando você pensa naquelas fases, aquilo te traz sentimentos desconfortáveis, significa que são programações ativas dentro de você. Né? O seu hardware tem programações que estão ativas. Então, diante de qualquer situação que de alguma maneira lembre aquele tipo de situação lá do passado, o hardware, né, o software é ativado, pum, e vem à tona a emoção desconfortável. Então é importante saber que isso tudo é lixo emocional e é importante limpar esses lixos emocionais. Você pode limpar como? Fazendo limpeza emocional, reprogramação. E a programação neurolinguística é a ferramenta especializada em reprogramar rapidamente, ressignificar rapidamente, limpar emoções, fazer partes infantis da pessoa crescer, né, porque são partes que ficaram presas na infância com esses traumas. Então é possível, num processo de 6 sessões, 12 sessões, se forem muitos temas que a pessoa vem trabalhar, ter uma limpeza emocional completa, a pessoa se sentir naturalmente mais equilibrada. Ou seja, diante de um evento qualquer, ela não vai ter uma resposta gigante de raiva nem de medo. Ela vai ter uma resposta equivalente e não uma resposta desproporcional ao evento, mas sim uma resposta equivalente. Ou seja, emoções equilibradas, inteligência emocional. Então, se vem uma agressão, ela consegue respirar, lidar com a situação. Se vem uma situação de ameaça, se vem uma situação de exposição, né? A timidez vai embora, a ansiedade vai embora. Quando você reprograma, libera suas causas. Isso é limpeza emocional. Isso é atendimento individual com PNL, em programação neurolinguística, constelação familiar, hipnose ericksoniana. Na verdade, é um método integrado para reorganização para valer dessas estruturas todas. Quer conhecer? Vem para uma primeira sessão com
gratuita, se você fizer agora ainda, nessa época de virada de ano, conhecer a metodologia e começar o seu processo com preço especial de virada de ano, preço especial de férias, hein? Então, telefone 23615000, 0 operadora 11, 23615000. E o site www.apcedesenvolve.com.br, apcedesenvolve.com.br. Liga pra gente, marca a sua sessão, começa já e já tem aí uma virada, um começo de ano diferente, equilibrado, inteiro, para um 2015 de fato com muito mais possibilidades, né? Quantas vezes a gente não se empaca, né? E a gente percebe uma roda presa, empacada em alguns aspectos da vida. É importante saber que o responsável, quem é? Você mesmo, né? Você é o grande responsável pela colheita que você tem na vida. Quer colheitas diferentes, você vai precisar emitir informações diferentes em seus comportamentos, seu pensamento, suas ideias, suas ações. E isso você pode mudar. Se não consegue mudar sozinho, porque a gente toma conta de tanta coisa, é tão desafiante tomar conta de nós mesmos, do nosso cérebro, né, dos nossos padrões que são automáticos. Então vale a pena fazer uma formação em PNL. Já pensou em aprender ferramentas para usar com você mesmo, para desenvolver excelência sempre que você quiser na vida? Isso é a PNL. A primeira aplicação da PNL é a autoaplicação. Então fazer um treinamento em programação neurolinguística aprofundada vai te levar você a ter um monte de ferramenta para planejar melhor seus objetivos, para eliminar suas sabotagens, para mudar comportamentos e sentimentos, para explorar o seu potencial criativo, comunicacional. Isso é desenvolvimento de excelência humana. Venha conhecer, venha aprender. Você pode fazer um curso de introdução à PNL ou pode fazer um curso avançado em programação neurolinguística completo. No telefone 23615000, 0 operadora 11. Liga pra gente. Começa em janeiro, no final de janeiro, nova turma de PNL. E eu gostaria de avisar vocês, né, que nós temos o programa Vida Sem Vícios acontecendo aqui na rádio toda sexta-feira às 11h30 e também todo sábado às 16h30. Então o programa Vida Sem Vícios trata dessa problemática que é a dependência química, fala de alcoolismo, fala do crack, da cocaína, da maconha, os malefícios, as pesquisas, e fala principalmente das metodologias mais modernas para mudança desses quadros, né? Para gerar a independência química, para libertar as pessoas das drogas de uma maneira completa, inteira, né? É possível, sim, uma pessoa que foi dependente químico se transformar numa pessoa inteira que nem lembra mais daquela droga, que nem lembra mais daquilo, com um novo projeto de vida. E a gente fala de técnicas diferenciadas nesse processo para a resolução do problema, coaching, PNL e outras técnicas mais, a hipnose e outros processos inovadores, revolucionários para a solução da dependência química. Você pode conhecer no nosso programa e também no nosso Facebook. Temos alguns programas lá, já gravados no Facebook. Fique nosso amigo, Ápice Desenvolvimento Humano. Curta a nossa página no Facebook e tenha acesso aos nossos programas gravados em vídeo e áudio. Tá? Todos os programas que acontecem aqui na rádio estão lá no Facebook. E ouça o nosso programa. Também você pode vir para uma palestra sobre uma metodologia diferenciada para essa questão, ligando para a Ápice Desenvolvimento Humano no 23615000. E o programa Saúde Financeira continua indo ao ar toda quinta-feira às 18h30, tá? Então ouça o Saúde Financeira, quinta-feira às 18h30. Foi um prazer estar com vocês, um grande abraço, tudo de bom, muita evolução sempre e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.